Boa tarde, amores meus. Hoje nós vamos descobrir que nós podemos fazer o nosso próprio planner, apesar de nunca ter conseguido usar um. Seja muito bem-vinda, eu me chamo Amanda Mota e eu estou aqui para servir mulheres que desejam realizar seus projetos, seus sonhos, suas vidas diárias, mesmo que ainda vivam uma rotina extremamente caótica, tá? Hoje nós vamos ver aspectos da construção de um planner, tá? A ideia de hoje é que a gente identifique quais são as funções que a gente exerce nesse mundo e quais são as necessidades que nós possuímos em cada função específica que a gente exerce. Eu vou dar para vocês uma ideia sobre aquilo que faz parte do meu plano perfeito, criar um plano autêntico, um plano empático, um plano pessoal, algo que seja mais a ver com você e considerar também as falhas do seu plano, aprender a lidar com essas falhas, tá bom? Oi, Juju! Para quem, como é que diz, a gente precisa entender, a gente precisa pensar de que o nosso plano, ele não vai ser necessariamente perfeito como a gente pensa que ele pode ser, né? Ainda que ele seja perfeito aos olhos, né, de alguém ou aos seus olhos, ele vai ter falhas, ele vai apresentar falhas, tá? Por quê, Amanda? Porque planejamento não é mapa. Planejamento é uma bússola. Planejamento é um momento, é algo que te mostra o caminho, né? O planejamento do nosso ano, ele funciona como uma bússola pra gente, como um norte. Né? Significa que em algum momento você pode verificar uma ação que você estabeleceu ali que não está mais coerente com o momento ali, com o seu momento, com aquilo que você acredita, porque quando você planejou, porque quando você pensou aquela ação, você não sabia exatamente como seria aquilo ali, como o contexto se desenrolaria, né? Como que as coisas começaram a atuar ali. Olha, presta atenção em algo extremamente importante. Quando a gente tem uma característica que muitas pessoas pensam, né? Que é um elogio, que é o perfeccionismo. Então, quando a gente é perfeccionista, a gente deixa de fazer muitas coisas por achar que aquilo que a gente está fazendo ou aquilo que a gente quer fazer não vai ficar bom. A gente tem essa característica, tem muita gente que trabalha pela via do perfeccionismo, tá? Então a gente pensa assim, bem, se não vai ficar perfeito, é melhor que eu nem faça isso. Se não vai ficar do jeito que eu quero, se não vai ficar 100%, é melhor que eu nem faça. Então, essa percepção sobre a sua tarefa, sobre o seu plano, sobre o seu produto, é uma percepção sua, é uma percepção que a gente tem sobre aquilo que a gente fez. Se você nem chega a fazer porque acha que você não é boa para isso, você acha que as pessoas têm alguma condição de avaliar isso que você nem chegou a fazer, não tem condição. Então, se eu não desse, por exemplo, a minha cara a tapa aqui na rede social, né, fazendo lives, fazendo cursos, lançando infoprodutos, né, lançando mentorias, eu não teria provavelmente transbordado na vida de outras pessoas ou na vida de tantas pessoas. Quando eu deixo de fazer alguma coisa porque eu acho que aquilo que eu estou fazendo não vai sair 100%, na verdade, eu estou pensando ou eu estou preocupada com quem vai receber aquilo ou com quem vai ver aquilo que eu estou fazendo. Eu não estou preocupada com quem está precisando daquilo que eu vou fazer. Eu estou preocupada com a minha imagem.
Eu estou preocupada com o julgamento que as pessoas vão fazer. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão achar de mim? Quais são as críticas que as pessoas vão levantar a meu respeito, né? Como é que os haters, o que os haters vão falar, né? Aqui na rede social. E aí, a perfeccionista, ela é uma pessoa egoísta. Ai, Amanda, que coisa difícil de ouvir. Sim, ela é uma pessoa egoísta. Por que, Amanda? Porque ela só pensa em si e na imagem que ela projeta no mundo. E não sobre aquilo que o outro vai receber. Ou o nível de transformação que o que você tem para oferecer vai gerar na vida de outra pessoa. E quantas pessoas precisam daquilo que você sabe fazer? Quantas pessoas, quanta gente precisa daquilo que só você, com o seu jeito, sabe fazer? Perfeccionismo, gente, nunca foi uma qualidade. E você acha que tá abafando lá, quando tá na entrevista de emprego, que alguém fala assim, eu já vi muito isso, né, que eu trabalhei 7 anos com gestão de pessoas e participei de muitos processos seletivos, e aí nesse processo, quando a gente pedia para a pessoa falar sobre uma característica, né, uma qualidade, um defeito, a pessoa sempre fica assim, olha, eu sou perfeccionista. E aí colocava geralmente isso na categoria das qualidades, tá? Mas não é. E será que eu sei o suficiente para fazer o que eu quero? A gente até pode se perguntar isso, porque essa pergunta ela pode ser uma pergunta funcional. Só que a resposta diante dessa pergunta não pode paralisar a gente se ela for uma resposta negativa. Porque se essa pergunta ela identifica uma falta de competência em mim ou uma falta de conhecimento no assunto, ela precisa ser um gatilho para que você busque a competência em algum lugar. Desse jeito vai ser bom. Assim vai ser bom. Ela não pode te paralisar. Isso não pode acontecer. Tá? A pergunta certa, então, seria algo do tipo assim, será que existe alguém com menos conhecimento do que eu nessa área, ou do que eu nesse assunto, nessa área, e que eu posso ensinar? Ou será que alguém não precisa daquilo que eu faço? Será que não tem ninguém que precise daquilo que eu faço? E sempre vai existir, gente. Sempre vai existir. Então, como é que você se comporta diante das pessoas que sabem menos que você? Como é que você se comporta? Como é que você tem se comportado diante de pessoas que precisam dos seus serviços no mundo? Como? Sempre vai ter alguém com a necessidade daquilo que é sua habilidade, daquilo que você tem de conhecimento, que você tem para passar, de alguma maneira, com o seu jeito, com a sua forma de apresentar. Oi, meu amor, Nessa, você acredita que eu lembrei de você ontem, mulher? Lembrei de você e de Lani, e acabei não ia falar com Lani para falar com você, e acabei não falando nem com você nem com Lani. Mas seja bem-vinda, meu amor, tá? Então, quando eu penso assim, eu queria tanto ser, não é uma novidade que eu não sou, por exemplo, uma psicóloga fofa. A minha psicóloga é uma psicóloga fofa, né? Eu conheço outras psicólogas fofinhas e tal. A minha, por exemplo, é muito fofa. Só que, quando eu paro para pensar sobre a minha atuação e eu desejo, né, ser algo, ser alguém, ou ter uma característica que não é minha, né? Eu deixo de pensar na seguinte questão: será que não existem pessoas que precisam do meu tipo de atendimento na clínica? Não for. E existem pessoas também que necessitarão do tipo de atendimento da minha psicóloga, que é fofa, tá? E tá tudo bem. Tem lugar para mim, não fofa, e tem lugar para ela, que é fofa, no mundo.
Tem lugar para as duas pessoas no mundo. O que não pode acontecer é eu deixar de abrir meu consultório ou parar de atender porque eu queria ser fofa e não consigo. Aí não. Aí é um problema, tá? Por que, Amanda? Porque a gente vai morrer tentando ser fofa e não vai conseguir, tá? Cuidado com a ideia de que o perfeccionismo é algo bom. Cuidado com a ideia de que ser perfeccionista é uma coisa boa, tá? E aí você me pergunta, mas Amanda, por que você está falando de perfeição quando o tema aqui é eu faço apesar de nunca ter conseguido usar um planner? Por causa disso aqui, ó. Não sei se vocês conhecem isso daqui, tá? Mas já é a segunda vez que eu compro um negócio desse. Como é o nome dele? Meu Planner Perfeito. Tem algum problema? Meu plano perfeito. Algum problema com esse material? Não, de jeito nenhum. Comprem. Se vocês sabem usar, comprem, tá? Mas já é a segunda vez que eu compro ele, que eu tento usar, mas ele não é perfeito para mim. E eu descobri isso em 2017. Em 2017, eu descobri que planners que são feitos para todo mundo não são perfeitos para mim. Não dizem sobre mim, não atendem à minha necessidade. E eu não vou comprar porque alguém disse que ele é perfeito. O que eu chamo então de plano perfeito? Né? O plano perfeito é aquele que tem a ver com as suas necessidades, com a minha necessidade, com as funções que a gente exerce no mundo. Tá? As mulheres, por exemplo, para quem eu falo aqui nas minhas redes sociais, as mulheres, elas são multifuncionais. Nós somos multipotenciais. A maioria das mulheres, né? Pelo menos a maioria das mulheres, é multipotencial. A gente precisa se organizar diante dessas funções para que a gente consiga realizar cada uma delas e também para que a gente possa descobrir o que não precisa estar debaixo da nossa responsabilidade. Uma das minhas mentorandas uma vez, eu passei uma tarefa no início da mentoria e eu pedi que elas fizessem um levantamento das funções em que elas eram responsáveis, né? E aí uma delas me apareceu com uma lista, porque eu achei que eu fazia muita coisa, tá, gente? Eu achei que eu fazia muita coisa. Mas aí, essa criatura me apareceu com 74 coisas, 74 atividades pelas quais ela se sentia responsável. E eu olhei aquilo ali e eu falei assim, não é possível. Não é possível, gente, 74 coisas. Né? E veja, o fato da gente escrever sobre aquilo que a gente precisa planejar, o fato da gente reconhecer as nossas funções, nos oferece um raio-x do nosso futuro, nos mostra o nosso eu futuro, ok? O nosso eu lá na frente. Oi, primo. Oi, Thay. Seja bem-vinda, meu amor, nutricionista linda. Boa tarde, primo. Primo, eu tenho que marcar para ir na sua igreja, homem. Tenho que marcar. Manda para mim por WhatsApp o endereço. Acho que de novo, né? Porque eu acho que você já tinha me mandado uma vez. Tá, gente? Então, assim, tem muita gente que compra planner e no final de janeiro, ó, eu comprei em dezembro, ou eu comprei no início de janeiro e no final de janeiro nem trisca mais no planner, nem quer saber mais do planner que comprou ou do dinheiro que gastou com aquilo ali. Tá? Então, assim, a gente precisa ser constante e vigilante nessa questão, né, do nosso planner, do nosso planejamento, tá? Ser constantes nas realizações, né, na realização das nossas ações, se a gente quer de fato realizar. Manda mesmo, vamos adorar nosso Pai juntos, adoro. Vamos lá.
Sempre tive maior vontade de ir lá na sua igreja e a gente não se vê, né? A gente não tem tanto contato, acaba que vai esquecendo no meio da nossa rotina maluca, tá, gente? Então, assim, eu fiz o meu planner num caderno, eu não sei se vocês conhecem, mas num caderno chamado Caderno Inteligente, tá? Amanda, que caderno é esse? É esse caderninho aqui, ó. Vai! É esse caderninho aqui, ó. Caderno Inteligente. O nome dele é Caderno Inteligente mesmo, tá, gente? Aqui. Caderno Inteligente. Ele tem um esquema de folha, por exemplo, que ele tem uma facilidade de a gente tirar a folha, ó, tira a folha e coloca as folhas, tá? Mas, Amanda, era para ser assim o seu planner? Não, não era para ser assim o meu planner. Na verdade, eu passei quase 2 dias construindo o meu planner no computador. Quase, foi um tempão. Construindo planilhas e mais planilhas, porque a minha ideia, eu amo planilhas, eu acho que é muito fácil se organizar através delas, né? Para quem gosta de usar o Excel ou outro programa de planilhas e pode usar, eu aconselho que faça. Mas aí, quando eu terminei de elaborar todas as planilhas, a gente tinha mais de 50 planilhas no meu plano. E aí, quando eu terminei, que eu passei para uma menina que trabalha com gráfica e tal, que é a pessoa que faz alguns trabalhos para mim, ela tentou fazer a construção daquilo ali, ela tentou fazer o planner, mas ela disse, Amanda, não vai dar certo. E aí a gente já estava no meio de janeiro. Eu fiz, poxa, já está no meio de janeiro, eu vou ficar esperando que isso aconteça, eu vou ficar esperando, né, que essa situação dê certo. Não deu. E aí, o que eu posso fazer? Os meses vão passar, daqui a pouco é fevereiro, e o que foi que eu fiz? Né? A Simone estava perto de cantar a música aí do mês de fevereiro, então eu dei um jeito e fiz na mão grande. Eu dei um jeito e fiz no meu caderno inteligente. Eu não tinha comprado esse caderno para essa finalidade. Né? Esse caderno é caro. Né? Na época ele foi, acho que foi R$140 esse caderno. Caríssimo, caríssimo, né? Porque você troca, é como se fosse um fichário da atualidade, né? Você vai trocando as folhas quando você preenche, né? Ou quando você quer renovar ele tem divisórias, enfim. Depois vocês olham no Google aí, bota caderno inteligente, tem um site só para isso. Tem várias capas, enfim. Mas era o recurso que eu tinha. E aí, valorizando o recurso que eu já tinha e pegando a ideia de que eu passei não sei quanto tempo preenchendo e elaborando as minhas planilhas, eu transferi minhas planilhas na mão grande para esse caderno aqui. E eu fiz o meu planner aqui. Ok? Deu um trabalho do veneno, mas eu fiz. Por quê? Porque eu queria fazer. Porque era plano meu fazer. Porque eu gosto de acompanhar. Porque desde 2017 que eu percebo que quando a gente faz um plano que é perfeito pra gente, com aquilo que a gente deve acompanhar da nossa própria vida e não com base em modelos perfeitos do mercado, a gente consegue realizar muito mais do que se a gente deixa as nossas ações, as nossas necessidades, os nossos desejos só aqui, ó, na cabeça da gente, tá bem? Então, Amanda, então como foi que você começou o seu planner? Como foi que você fez isso? Bem, oi Leide, oi Bruna, colega, ó, psicóloga aí, ó. Eu comecei o meu plano com metas daquilo que era mais essencial na minha vida, né? Com que você começou então, Amanda? Não é segredo para ninguém, né? Que eu sempre falo sobre a aplicação, né, de alguns princípios na minha vida. Os princípios da administração, que é a minha primeira formação, os princípios da psicologia, né, princípios emocionais, que é da minha segunda formação é psicologia, e de princípios espirituais, que permeiam toda a vida, né? Na verdade, é a vida, porque nós somos seres espirituais. Então, eu comecei o meu planner
com metas espirituais, com funções que eu exerço dentro daquela realidade, né? Dentro de uma realidade espiritual. Amanda, o que sou eu? Tem uma criança, eu estou no meu consultório, tem uma criança chorando aí, tá, gente? Então eu espero que não nos atrapalhe aqui. Não é minha criança, é outra criança ali. Mas enfim, então, Amanda, quais são então essas metas espirituais, né? Para mim elas são primeiras. O que é isso, Amanda? Para mim, para você pode ser diferente, tá, gente? Para mim são pedidos de oração, respondidos inclusive, respostas recebidas dos pedidos de oração, ou seja, quais foram os alvos que eu consegui atingir mediante aquela atividade espiritual ou aquela disciplina espiritual da oração. Meta de jejum, meta de oferta. Gente, eu tinha meta de oferta. Não tinha, não tem. Serviços nas funções que eu exerço no corpo, né, na igreja, na congregação. As células que eu faço parte, a célula que eu ministro, né? A leitura bíblica, poxa, Amanda, eu tenho uma vontade de ler a Bíblia toda em um ano. Você tem? Você tem mesmo? Onde é que está escrito isso? Onde é que você controla essa leitura, né? No meu plano, eu tenho uma página com 66 espaços, que é a quantidade de livros que existe na Bíblia, né? 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, juntando das 66, e eu fiz essa conta rápida porque eu já sabia, né, porque eu sou de humanas, eu não tenho tanta facilidade assim, mas tá lá, e à medida que eu vou lendo, eu dou um ok na minha Bíblia, e eu escrevo o nome do livro que eu acabei de ler, porque como eu já li a Bíblia na carreirinha, né, como eu já li a Bíblia na sequência, eu agora volto lendo o livro que eu quero, mas não é uma coisa descontrolada. Eu preciso anotar aquilo que eu já li para que aquilo não me perca durante o processo. Então, Amanda, o que mais que você bota nessa parte do seu planner de metas espirituais ou contexto espiritual? Cultos que eu fui, cultos que eu participei. Tá lá no meu plano. Os cultos que eu participei, ou as escalas que eu cantei como participante do Ministério de Louvor, né? Então, a célula, Amanda, por que célula? Porque eu tenho uma célula que eu faço parte, que é de casais, e tenho outra célula que eu lidero, que é uma célula de mulheres. Então, isso precisa estar, de alguma maneira, descrito no meu planejamento. Por quê? Porque faz parte da minha vida, né? Livros, eu gosto muito de ler. Existem os livros, né, sobre a minha profissão, sobre aquilo que eu desenvolvo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre administração, sobre psicologia, e eu tenho os livros que me auxiliam no estudo da Bíblia. Então, esses livros lidos que me ajudam no estudo da Bíblia, no estudo da Palavra de Deus, eles vão estar relacionados como meta. Eu tenho meta de ler X livros esse ano que me ajudam a entender contexto espiritual, que me ajudam a entender princípios espirituais, tá bem? Então, vai aí acompanhando como é que você processa isso. Bem, Amanda, eu frequento uma igreja, eu congrego em tal lugar assim, assim, assim. Lá eu faço parte do ministério tal, eu ajudo em tal coisa, eu faço tal coisa, mas Amanda, é uma coisa tão estressante na minha vida, aquilo é tão embalado, que acaba a semana eu tô exausta, eu já passei mal, eu já praticamente desmaiei na igreja de tanto cansaço, de tanta coisa que eu faço lá. E eu tenho filha pequena em casa, e eu tenho um trabalho fora, e quando junta tudo isso, claro, quando junta tudo isso, você não consegue realizar nada direito, tá? E o problema da gente não conseguir realizar nada direito, normalmente está nessa questão da gente não estabelecer um tempo para cada coisa, um lugar na nossa agenda para cada coisa, porque não tem como, por exemplo, tem como brincar com minha filha enquanto eu estou exercendo a minha função no Ministério de Louvor, ou seja, enquanto eu estou cantando, não tem como, tá? Então, se eu faço uma relação
né, das minhas funções naquela esfera da minha vida, nesse caso, a esfera espiritual, a função, né, as funções que eu tenho naquela esfera, isso vai ficar muito mais fácil de acompanhar. Meu senso de realização vai lá para cima, quando eu percebo mês a mês ou semestre a semestre que eu estou ou semana a semana, depende muito da atividade, que eu estou conseguindo realizar cada uma daquelas coisas que eu coloquei ali, tá? Oi, eu não sei se é Karen. Oi, Jeane. Oi, Minha. Oi, Aline. Sejam bem-vindas. Tá, gente? Segundo nível de meta, metas de saúde. Metas de saúde. O que você bota lá, Amanda? Questões relacionadas à alimentação, questões relacionadas a treino, questões relacionadas a controle do meu peso. Por quê? Porque isso é uma prioridade para mim, né? Eu não quero ser obesa. Eu não quero. Ai, Amanda, mas você já foi obesa? Quase. Já tive num sobrepeso seguro, né? Já cheguei aos 89 quilos. Não quero ter uma vida assim. Quero ter qualidade de vida. E não é porque o padrão do mundo diz que o corpo ideal é esse, é X, é Y. Não. É porque eu me sinto mal. Eu subo uma escada, quando eu tô com 80 quilos, eu subo uma escada e eu chego lá em cima botando os bofos para fora. E eu não quero ser assim. Eu não quero viver assim. Tá? Por que as fotos de Moura Aline embaixo tá uma e em cima tá outra? Não entendi. Aline, você mudou de foto agora? Gente, que mistério. Ou são duas Moura Aline? Não é possível, não pode. Dois arrobas iguais. Tá, gente? Então, assim, o que mais, Amanda, que você bota lá em metas de saúde? Cuidados com o meu corpo. Quantas funções você tem? Ao ponto de não te sobrar tempo para cuidar de uma unha, de cuidar do seu cabelo. Gente, eu gosto de cabelo loiro, ó. Esse mês eu pintei, mês que passou, tá? Eu coloquei aqui e eu pintei meu cabelo. Isso aqui, ó, todo mundo sabe que estraga o cabelo. Eu cuido disso aqui como se fosse um filho. E por causa disso, a ponta dele não tá estragada. É porque eu cuido, com muito cuidado disso aqui. É outro filho, tá? Então, eu preciso colocar isso lá no meu plano. Eu, Amanda, preciso. Eu não sei como é o seu cuidado. Mas se você diz assim, poxa, nunca mais eu fiz isso comigo, nunca mais eu fui a um salão, nunca mais eu cuidei do meu cabelo em casa mesmo, nunca mais eu me maquiei, nunca mais eu fiz uma massagem anti-estresse, nunca mais eu isso, nunca mais eu aquilo, e você vai continuar sem fazer se você não estabelecer, por exemplo, cadê quem perguntou aqui? Alguém perguntou aqui alguma coisa, peraí. Como conseguir estabelecer e realizar essas metas? Mênia, primeira coisa, você precisa entender quais são as suas funções, o que você realiza nessa vida. Olha, você é uma mulher, isso já é uma função, tá? Cuidar de você mesma já é uma função. Não vai cuidar da vida de todo mundo, cuidar dos filhos, né? Até do marido a gente quer cuidar. Cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do trabalho em casa, do trabalho fora e se esquecer. Então, eu tenho eu mesma, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou funcionária pública, eu sou profissional liberal, né? Eu sou vendedora, eu tenho uma função na congregação que eu faço parte. E aí, Mênia, o que eu faço com isso? Eu tenho algumas funções dentro dessas, eu tenho algumas atividades dentro dessas funções que eu exerço. Então, o que eu vou fazer para estabelecer metas? Vou te dar um exemplo relacionado a metas espirituais. Eu não sei vocês, tá? Mas eu já passei por essa realidade. E é uma questão espiritual também, né? É uma briga, algo meio de briga mesmo espiritual.
todas as vezes que a gente fica, por exemplo, hoje tem culto, né? Ou então você estabeleceu que você vai ao culto uma vez por semana, ou 2 vezes na semana. E aí, nesse domingo eu falei assim, eu não vou não, eu não vou pra igreja não. Por quê? Porque eu não quero não. Nenhum motivo assim, não, eu só não quero. Lá no seguinte eu faço a mesma coisa. Você acha que na terceira semana, eu acho que eu preciso ir para aquele lugar? Você acha que na terceira semana, eu acho que eu preciso daquilo ali? Não acho não. Então, eu coloquei como uma meta para mim, num contexto espiritual, que eu tenho que ir pelo menos uma vez na semana para os cultos. Um dia na semana, pelo menos, eu tenho que ir para os cultos, tá? Outra questão, eu faço parte do Ministério de Louvor e a líder do Ministério de Louvor já falou em reunião que as pessoas que fazem parte, a equipe é muito grande, precisam se disponibilizar para a escala pelo menos uma vez no mês. Porque, veja, se você nunca está disponível, você então não faz parte daquilo ali, correto? Mas qual é a minha meta em relação a isso? Qual foi a meta que eu estabeleci para mim? Que é uma meta que eu consigo cumprir com responsabilidade. Eu me disponibilizo normalmente para 2 escalas no mês. Essa é a minha meta. Nem mínimo, que ela falou que era uma só, nem o máximo, 5, porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir aquilo com responsabilidade. Ou se eu cumpro aquilo, eu vou desgraçar alguma outra coisa na minha vida. Entendeu, menina? Entendeu como que você pode estabelecer metas para sua vida? Me responde aí. A Aline tá falando aqui, agora eu fiquei curiosa. Outra foto, enfim, focando na live, meu Deus. Isso mesmo, apareceu uma foto diferente aqui. É porque não dá pra eu tirar print. Eu vou tirar um print. Peraí que eu vou tirar um print, Aline. E eu vou te mandar no direct depois, tá? Porque é curioso isso. Curioso. Peraí. Pronto. Tirei o print e depois me cobre no direct essa foto pra você ver a diferença entre eu e outra. Entendeu, Minha? Que bom. Então, parece, gente, às vezes, quando a gente está trabalhando com algo que é desconhecido pra gente, às vezes a gente não quer nem chegar, às vezes a gente não quer nem chegar perto daquilo ali, tá? Minha questão é saúde e sobrepeso. Pronto, eu falei no instante sobre as nossas metas, talvez você não tenha entrado ainda. Essa questão para mim está dentro das metas de saúde. Por quê? Justamente como você colocou aí, tá? Manter, né? Amanda, minha questão é conseguir manter a dieta. Porque conseguir manter a dieta é osso. E é osso mesmo. É difícil, Mênia. Mas todas as vezes que a gente estabelece algumas metas e a gente tem aquilo ali na frente, poxa, isso aqui eu tenho que cumprir. Mas como é que eu cumpro isso aqui? Qual é a minha meta desse ano? É perder 1 quilo por mês. Eu preciso perder 7 quilos, tá? Eu preciso perder 7 quilos até o mês de dezembro. Como é que eu vou saber, Minha? Como é que eu vou entender que eu estou conseguindo conquistar essa meta? Através dos indicadores que eu coloco no meu planner. Quais são os indicadores, Amanda? Metas de alimentação diária, de fazer 6 alimentações por dia, no mínimo 5 alimentações por dia. Metas relacionadas a treino. Quantos dias na semana você tem a meta de treinar para conseguir atingir aquela meta de peso? Qual é a sua meta de peso? Amanda, eu tô com 80 quilos, eu quero ir para 70. Ok, sua meta é perder 10 quilos. Como que se perde 10 quilos? Se perde 10 quilos se perde 10 quilos estabelecendo uma alimentação
equilibrada, fazendo um processo de reeducação alimentar, procurando a nutricionista, pedindo ajuda dela para entender esse processo da alimentação funcional, né? E o que é que funciona mais dentro da sua realidade, porque até isso, e aí a Nutri Thaís, que estava aqui, eu não sei se ela ainda está, ela é excepcional nisso. Se tem uma pessoa que me fez abrir os olhos para a funcionalidade do alimento e da importância de como é funcional, de como determinados alimentos podem ser funcionais para mim, foi essa mulher, tá? Então, se ela tiver aqui, dá um oi aí, tá? E se você estiver aqui para as pessoas te conhecerem e já começarem a te seguir também, tá? Então, assim, Mênia, é necessário estabelecer esse acompanhamento e colocar essas coisas na sua frente, tá? Se for necessário tirar do plano, porque eu mostrei esse caderno e ele é pesado, ele é grande, ó, ele é um caderno universitário, aquele grandão de não sei quantas matérias, mas você pode fazer num caderninho desse, ó. Eu tenho vários caderninhos desse, e um caderninho desse você pode andar com ele para cima e para baixo. Esses caderninhos eu comprei na Riachuelo. Aí, ó, a Nutri das Galáxias, aí, top das galáxias. Sigam essa mulher, gente. Gente, eu comprei um trio desses caderninhos na Riachuelo. Eu comprei mais de um, né? Eu tenho, acho que, 4 trios, né? Eu tenho 12 caderninhos desses. E, por exemplo, você pode estabelecer que o seu planner está em 12 caderninhos. Ai, Amanda, mas não é complicado? Não! É o que funciona para você, tá? Eu tenho outra funcionalidade para esse caderninho, né? Mas poderia ser o seu aqui. Aqui poderiam estar todas as suas metas relacionadas à saúde, à qualidade de vida, a cuidados com seu corpo, ao emagrecimento, à reeducação alimentar. E aqui fica muito fácil para você acompanhar, tá bem? Então, a intenção, gente, do nosso planejamento não é encher a gente de atividade, não, tá? A ideia, a intenção do planejamento é que ele seja realmente um mapa para você, um norte, tá? Não é te deixar frustrada, não, mais do que o que a gente já é, às vezes, com a nossa vida diária, ou com a nossa rotina caótica, ou com essa coisa de não conseguir realizar, tá? Muito pelo contrário. A função do planejamento na nossa vida é aumentar o nosso senso de autoeficácia, aumentar o nosso senso de autorrealização. É para isso que o planejamento existe. Mas, Amanda, se eu fizer um planejamento, eu tenho que ficar ali, ó, cerrada nele? Não. Existe uma flexibilidade naquilo ali. Agora, não flexibiliza todo dia, não flexibiliza toda hora, seja fiel àquilo que você colocou ali, porque quando você flexibiliza, você dá uma informação para o seu cérebro de que aquilo que você estabeleceu para você não é importante e que você pode passar por cima dele a cada imprevisto que acontece na sua vida. E a gente já viu na aula passada que nem tudo é imprevisto. Às vezes é falta de responsabilidade nossa com os compromissos que nós temos com a gente, tá? Porque na maioria das vezes nós somos muito responsáveis com tudo que é do outro. O que é do outro, Amanda? O trabalho que a gente trabalha numa empresa, a gente trabalha para alguém, a gente faz um serviço para alguém e ali a gente é responsável, mas quando é voltado para as nossas metas, com respeito ao nosso corpo, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, nós somos extremamente responsáveis, tá? E não pode ser assim. Você não vai conseguir manter sua responsabilidade com o mundo se você não é responsável com você, se você não tem uma coisinha chamada autorresponsabilidade, tá? Da mesma maneira que você não consegue cuidar de ninguém se você não cuida de você, da mesma maneira que você não consegue amar o outro se você não se ama. Sua autoestima está lá embaixo, você acha que você vai conseguir amar alguém? Você acha que você vai conseguir ter uma estima por alguém? Aí dá lugar à inveja, dá lugar à cobiça, dá lugar a tanta coisa, tanta coisa. E aí, a Aline está falando aqui, verdade, eu viro à noite para entregar um trabalho, mas as minhas coisas eu procrastino demais. Aline, você já se inscreveu no link da minha bio? Eu vou fazer um evento semana que vem e eu vou falar basicamente sobre isso que você acabou de falar, mulher.
corre lá, se inscreve se você não se inscreveu ainda. E esse evento é para você, tá? O nome do evento é a Chave da Realização para Mulheres. E passa por essa questão da procrastinação, tá? Então, gente, o que mais, Amanda, que você tem no seu planner? Eu tenho metas de negócios, dia 12, exatamente. Eu tenho metas de negócios. Negócios, Amanda? Sim, negócios onde a questão financeira está envolvida, né? Por exemplo, eu sou vendedora de determinado produto também há 12 anos, há 12 anos que eu represento a Ortobon, né? Sou uma vendedora externa, uma representante externa da Ortobon, eu não tenho loja, mas eu represento, há 12 anos que eu faço isso. Então, eu preciso ter um lugar em que eu computo os meus ganhos, quem foi que comprou comigo esse ano, quanto que comprou, né? Eu preciso computar isso. Eu preciso saber se eu preciso de um esforço de venda esse mês, que nível de esforço de venda eu preciso, em quais canais eu posso divulgar isso, para não embolar o meio de campo. Por exemplo, eu não divulgo isso aqui no Instagram. Por quê? Porque meu Instagram está focado no meu negócio da educação digital. Através dele, eu quero encher vocês de ferramentas para que vocês, mulheres, consigam realizar tudo aquilo que vocês desejam. Então, eu não vou trazer para cá coisas que não têm a ver com essa meta que eu tenho aqui com vocês. Tá bem? Então, ela está isso em outro lugar. Está aqui no meu plano. Controle de vendas com a Ortobon. Está aqui no meu plano, nessa parte dos negócios, o controle do caixa do meu consultório. Hoje eu estou no meu consultório, montado, realizado no mês de março desse ano, né? Então, como é o andamento, né? Quanto que eu gastei para montar esse consultório? Como é que eu estou pagando isso? Como é que está sendo? Já está perto de terminar de pagar tudo que eu investi aqui? Está perto. Pelo menos as parcelas maiores, elas já foram embora? Sim. As 4 primeiras parcelas foram as maiores. Como é que eu sei disso? Porque tem um controle aqui. Tem um controle aqui na parte de negócios do meu plano, que eu não encontrei aqui, porque aqui não está personalizado como eu gosto de acompanhar, tá? Pode estar bom para você, mas para mim não está. Eu tenho também aqui metas relacionadas ao Instagram. Eu tenho, que é a ferramenta hoje, né? Não só o Instagram, mas o YouTube, o Facebook e tal. Quais são as minhas metas relacionadas ao Instagram? Se eu utilizo hoje o Instagram como uma ferramenta de trabalho, existem algumas coisas que eu preciso fazer. Eu tenho metas que eu preciso alcançar. E se eu observo, por exemplo, em algum momento, poxa, meu engajamento está super baixo. No Instagram. Poxa, mas deixa eu ver lá a página que eu acompanho. A quantidade de stories que eu publico por dia, a quantidade de posts de feed, a quantidade de vídeo que eu posto, a quantidade de reels que eu faço, a quantidade de aulões, se eu estou faltando muito aos aulões de segunda-feira. Quando eu abro o mês, que tá lá, não tem story nenhum, dia nenhum, não tem post no feed, eu não respondo directs, eu aquilo, como que eu quero que esse engajamento aumente? Como que eu quero? Entende? Então, quando eu faço um planejamento, quando eu faço o meu plano perfeito, eu tenho uma ideia do caminho que eu estou trilhando e é para isso que serve o planejamento. Para você enxergar o seu eu futuro, para você visualizar o seu eu futuro e você perceber através dessa visão do eu futuro como você pode chegar lá. Que metas você pode estabelecer para chegar lá? Quais são as estratégias ao longo do caminho para que você alcance as suas metas? Isso está no plano. Porque isso aqui é lugar de explosão de ideias. Isso aqui não é lugar de organização. Isso aqui não é lugar de planejamento. Isso aqui, gente, é sonho, ideias de projetos,
ideias de realização, tudo etéreo, tudo volátil, tudo vai embora muito fácil. Principalmente porque nós somos multifuncionais e multipotenciais, ou seja, a nossa cabeça é pilhada de coisa. Se a gente não estabelece, não determina um lugar para desaguar a quantidade de coisas que a gente tem na cabeça, perde geral oficial. Eu tenho também no planner metas de lazer. Manda meta de lazer? É, gente, meta de lazer. Eu tava pensando sobre isso quando teve uma vez que não sei quem foi, se foi um pastor, se foi um psicólogo, alguém na rede, falou assim, um vídeo que eu assisti, que fez assim, quando você era namorada, né, quando você era adolescente, você tinha um namoradinho lá, como meu filho, por exemplo, tem a namorada dele, ele, quando está em feira, ele tem os dias de velário, né? Quais são os dias de velário? Quarta de noite, quinta no culto, sexta de noite, sábado e domingo. Porque a gente tem um planejamento para lazer e distração em determinados momentos da nossa vida, e quando a gente cresce, aquilo parece que não faz mais sentido. É por isso que a gente vive estressada e com sensação de frustração, porque normalmente a gente vive matando um leão por dia. A gente vive ocupada ou preocupada sem realmente produzir aquilo que a gente precisa produzir, e aí deixando de lado cuidados com a gente, deixando de lado prazeres, né, do lazer. Eu tenho, gente, uma página aqui que eu anoto os meus encontros familiares, os meus encontros com os amigos, dias que eu me reuni com os meus amigos para brincar, que eu tenho uma galera de amigos assim bem abestalhada, que a gente brinca de pista, que a gente brinca de, como é daquilo? De enigma, que a gente brinca de salada de fruta, sabe como é aquele negócio de cidade, estado, país, carro, nome de filme. Lembra daquela planilha que a primeira planilha da vida da gente? Disso, de um bocado de coisa assim, de por quê? Porque a gente precisa daquilo para viver também, e precisa ser meta nas nossas vidas. Isso precisa ser meta pra gente também, tá bem? Então, essas são as minhas demandas, essas são as coisas que eu preciso na minha vida com base nas funções que eu exerço, tá? Tem outras coisas também, lá dentro de metas de trabalho, de negócios, né? Tem a minha função no serviço público, que eu preciso, né, organizar também, principalmente agora em home office, cuidando de Agnes no mesmo horário em que eu faço as atividades do home office, né? Então, tem o controle teve aqui, eu coloquei aqui, gente, é tão emocionante para mim, porque eu tenho uma página aqui em que eu tava, onde eu comecei a planejar no mês em meados de fevereiro, eu comecei a planejar a construção, não, a montagem do meu consultório, e hoje eu tô dentro dele, então quando eu olho essas páginas escritas e cada coisa que eu fui comprando, quanto foi cada coisa, através dessa lista eu sei quanto que eu gastei, como foi que eu dividi esse pagamento dessas coisas todas, quando que eu vou terminar, quando que eu posso me envolver em outros compromissos, porque eu sei que aquela parcela ali não está mais comprometida no meu planejamento financeiro, entendem? Então, isso é muito importante, isso é um instrumento de vida, isso é planejamento, é qualidade de vida, gente. É você ter um lugar seguro, em que eu me arrepio quando eu falo, é você ter um lugar seguro onde você coloca a sua vida, porque é a sua vida ali descrita, é a sua vida desenhada, é a sua vida projetada, e só faz isso quem valoriza a própria vida. Quem não vive na metodologia, na filosofia de Zeca Pagodinho, não deixa a vida me levar, a vida leva eu.
ou que não vive na filosofia lá do acaso vai me proteger, tá? Então, assim, Amanda, eu não sei fazer isso. Você sabe sim. Eu já te disse como é que faz. Tá aqui nesse vídeo, tá aqui nessa aula. Você já sabe como fazer. E como, Amanda? Quais são os passinhos? Vou resumir para você. Primeira coisa, descreva suas funções. O que você é responsável nesse mundo? Quais são suas funções nessa vida? Coloque elas no tempo. Você precisa fazer tal coisa diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. O que você precisa fazer em cada período de tempo? Estabeleça metas. Lembra lá da meta que eu falei para a Minha? A Minha está com 80 quilos, ela quer perder 10. Ela quer ir para 70. Qual é a meta? Menos 10 quilos. Estabeleça suas metas e acompanhe isso com constância e disciplina. Como acompanhar? Se isso não está escrito em lugar algum, não tem como, gente. Você pode ser Ninja 3, a dominação. Você pode ser a Power Ranger rosa, como eu sou, e não conta pra ninguém, tá? Que é segredo de estado, tá? Pra quem é do meu tempo aí que assistiu Power Rangers, eu sou a Power Ranger rosa. Mas nem sendo a Power Ranger rosa, eu consigo lembrar de todas as coisas que eu preciso fazer se elas não estão no caderninho na minha frente. E eu sou daquele tipo que bota as coisas em cartolina, tá? Eu já cheguei a um tempo de botar cartolina na parede de frente da minha cama, para todas as vezes que eu acordar, eu encontrar aquilo ali, bater o olho naquilo ali e acompanhar. Por quê? Porque era um ano muito pesado para mim e eu não podia gastar o tempo para pegar o caderno para olhar. Eu precisava acordar e ver a cartolina na minha frente. E eu tenho essa cartolina guardada até hoje, com ok em todas as atividades que eu coloquei lá. E não foram poucas. Eu guardo ela como um memorial de que é possível, com poucos recursos, porque naquele ano, aquela cartolina amarela foi o meu planner. Esse ano, meu planner está num caderno inteligente de R$140. Mas naquele ano, que foi 2018, tá? Em 2018, o meu planner foi 17. O meu planner foi uma cartolina amarela na porta, na parede do meu quarto. Quais são os recursos que você tem? Como que você pode fazer? O que você precisa fazer? A questão é dar o primeiro passo. A questão é entender que feito é melhor que perfeito. E que não existe o melhor planner do mundo se ele não serve para você. Se ele não tem a sua cara. Se ele não tem as suas funções. Se ele não tem as suas necessidades. Existe o planner que mais se adequa à sua realidade. E esse sim será o seu planner perfeito. Esse sim vai ser o seu lugar seguro. O lugar em que você olha e fala assim, pô, isso aqui tem minha cara, né? Isso aqui é meu, isso aqui parece comigo. E porque parece comigo, faz sentido para mim. E porque faz sentido para mim, eu vou conseguir realizar, tá? Eu tenho todo um passo a passo disso no curso que eu vou lançar, tá? No dia 12 de agosto. E tô também redesenhando isso de uma forma muito especial, tá? Então, continua por aqui, tá? Ó, o Organizer chegou aqui. Paula, seja bem-vinda, Paula. Ok, meus amores, vamos ficando por aqui hoje. Então, essa foi a nossa 6ª live de aquecimento para o evento que eu vou fazer no dia 12 de agosto, chamado A Chave da Realização para Mulheres. Já tem link na bio para você se inscrever. Esse evento é 100% online, 100% gratuito e vai ser, assim, um divisor de águas na sua vida, se você se inscrever e aparecer lá. E colocar as coisas que você vai ouvir em ação, tá bom? Vai ser realmente uma chave, ó, virando aí na sua mente, no seu coração e na sua vida. Então, segunda-feira, dia 9 de agosto, a gente tem um encontro antes do evento do dia 12, né? A gente tem o nosso aulão
da nossa série. Segunda-feira eu começo, então 8 horas e 1 minuto eu espero você aqui na nossa live de toda segunda-feira, no nosso aulão de toda segunda-feira, tá bom? Fica ligado aqui nesse Insta para que você acompanhe tudo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, façam um excelente final de semana. Obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas de vocês. Fiquem com Deus.